Feliz aniversário, Pauliceia! Feliz aniversário, Pauliceia! Do pátio do colégio ao infinito, o imenso não é feio nem bonito. Darás de megalópole uma ideia? Tens cara de africana ou de europeia? Tens árvores de figo ou de palmito? Tens catedral de taipa ou de granito? Tens flor? É rosa, hortênsia ou é azaleia? Te torna ano a ano mais mudada. Quem chega não se encontra com quem parte. A rua não se avista da sacada. Poetas não têm jeito de saudar-te. Tu, pois, que cantes, antes de mais nada, que és obra em fundo e forma in progress, arte, São Paulo. Provocações. Ainda esse periscópio sobre o oceano do social. Nós falamos sobre tudo, falamos com todo mundo vem aqui, as pessoas escutam, mandam um e-mail que não acaba mais, a gente tem que responder. Essa descoberta do e-mail foi boa porque as pessoas todas viraram escritores, né? Todos escrevem bem hoje em dia no Brasil. Agora, aqui no Brasil, quando se fala de televisão, de programas de grande audiência, cita-se o quê? Telenovela, futebol, Gugu, Faustão, Big Brother, Xuxa. Mas, quando se quer citar o contrário, programas a que ninguém assiste, Provocações, por exemplo, não se cita. Exatamente porque quase ninguém assiste. Quase ninguém significa só umas 14 ou 15 pessoas, mas aí vieram aqui dizer que parece que são 500 ou 600 mil pessoas. Aí já dá para fazer a revolução. Mas isso não é nada perto de uma telenovela vista por milhões de pessoas. Mas hoje nós queremos subir um pouco o Ibope. Hoje nós vamos subir o nosso Ibope, porque nós chamamos aqui um autor de telenovelas brilhante. Um grande talento, um grande provocador. Ele é provocador, eu sou uma criança perto dele. Ele é Silvio de Abreu. Silvio de Abreu. Quantas novelas você já fez? E qual delas você mais odiou? Já fiz 12 novelas, uma minissérie que eu mais odiei, foi a primeira novela que eu fiz na Rede Globo. Porque, em primeiro lugar, porque não deu certo, a gente nunca gosta do que dá errado. Mas teve outras que eu fiz que também não deram certo, mas eu não achei ruim de fazer. Porque eu vinha com vontade de mudar muito, de fazer muita comédia, de fazer uma coisa muito alegre, diferente, daquela baboseira que se fazia em novela, e a TV Globo não estava preparada para isso. Então eu escrevi uma novela que era muito divertida e foi dirigida uma novela extremamente dramática. Então uma coisa não combinava com a outra, e eu briguei com o diretor no primeiro capítulo e briguei com esse diretor durante 8 meses. Agora, a TV Globo, naquela época, tinha uma força tão grande, né? Saúde, hein, garoto? Tinha uma força tão grande que a novela até fez audiência, tudo, mas foi um tormento fazer. Se não fosse na Globo, estava morto. Ah, estava. Me diga uma coisa, o que mais existe nas novelas que você escreve? Hollywood ou chanchada da Atlântida? As duas coisas, porque, na verdade, a chanchada é Hollywood. Porque a chanchada, quando eu fiz Assim Era Atlântida, que foi um filme que eu fiz com o Carlos Manga em 74, que é um documentário sobre a chanchada da Atlântida, eu fui estudar a origem da chanchada. E aquilo era nada mais, nada menos do que vontade de fazer Hollywood. Então, quando eles faziam, por exemplo, Nem Sansão, nem Dalila, eles não estavam querendo criticar, eles estavam querendo fazer igual. É que saía uma crítica. Então, eles colocavam, se você perceber, por exemplo, Nem Sansão, nem Dalila, que é uma obra-prima, ele é todo falado em voz, porque é um filme de época. Então, eles falam, já vos vais, Dalila, ficareis aqui, Sansão. Oscarito, Eliana, Fada Santoro, Silfardo, enfim.
Por exemplo, todos os grandes musicais da Atlanta que o Watson Macedo fazia, ele copiava dos filmes de 1930, da Ginger Rogers. Aí você tem o Carnaval no Fogo, o Anselmo Duarte dançando tango com Eliana. E você tinha as grandes orquestras, que nos filmes dos anos 30 tinha, né, as big bands, o Glenn Miller, o Benny Goodman, aqui você tinha o Bené Nunes. Tudo era copiado de Hollywood. Então, eu gostava, primeiro comecei a gostar de Hollywood. Depois, criança, me apaixonei pela Atlanta por uma coisa muito simples. Eu não conseguia ler legenda, e a Atlanta era falada em português. Então, eu tinha, na época, eu comecei a gostar de cinema, 5 anos de idade. Quando eu fui ver a Carnaval no Fogo, eu tinha 6, 7 anos de idade. Mas as pessoas, então, na época, não chegaram a desconfiar que a cópia é a mais difícil das artes. Não, elas não só não desconfiavam, como elas não entendiam que era uma vontade exatamente você se expressar através daquilo que te influenciava. Eu acho que essa também é o que eu fiz muito na televisão. Uma coisa te influencia e você coloca lá para fora, porque, afinal de contas, o que é cultura? Você adquire uma série de conhecimentos e esses conhecimentos você vai empregando no trabalho que você faz. E como, por exemplo, as pessoas iam muito mais ao cinema do que liam, por exemplo, então a referência que elas tinham era do cinema. E na hora de fazer, elas faziam igual, tentavam fazer igual aquilo que elas assistiam. Aí saía a chanchada. Silvio, como é a definição de cultura? Não é uma série de conhecimentos que você vai agrupando durante sua vida, isso não é uma cultura? E você falando de cultura no Brasil, como você vê? Como eu vejo a cultura no Brasil? Ué, é completamente caótica mesmo, porque é essa a definição que eu te dei. Porque você sabe, a gente vive pedindo a Deus todo santo dia, a gente tem tido a possibilidade de viver, de ter os filhos da gente, eles trabalhar, e pra gente arrumar o pão de cada dia, para que coisa melhor, né? Por isso que melhorou. Tá, considerando uma maioria de 70% de negros dentro de um país que tem um monte de processo social, que está incluso várias raças, sabe? Aí desses 70% a gente está conseguindo segurar uma base de alguma coisa, pode ser que não melhore para mim, eu posso morrer sem ter nada, mas o meu filho pode ter, o meu neto. A cultura aqui não é levada a sério, a não ser a TV Cultura. Mas eu digo, a cultura no Brasil ela é feita é fragmentada, né? Eu acho que também tem uma coisa na cultura brasileira que é muito estranha, principalmente assim do teatro e tendência de cinema, tudo. As coisas não fazem, por exemplo, como na França ou como nos Estados Unidos, que as coisas vão se somando. Então, digamos assim, você faz um tipo de um teatrão, tipo TBC. Em seguida, você faz o Teatro de Arena. Depois você faz o Oficina. Mas as coisas não existem juntos. Para você implantar um, você tem que derrubar o outro. Então, quando é implantado o Arena, o TBC cai, aí você não consegue conviver junto. O cinema é a mesma coisa. Então, você tinha a chanchada, depois, quando veio o cinema novo, teve que derrubar a chanchada. Depois veio o cinema da Embrafilme, teve que derrubar o cinema novo. E as coisas não estão sempre, nunca elas se somam, então não formam um bolo grande. O que sobrevive? Eu acho que sobrevive mais o popular. Eu acho que sempre o que é bem popular, os clássicos eu acho noir, que fica. os filmes noir não sobrevivem? Você diz, sobrevive culturalmente, mas ele não sobrevive popularmente. Não, né? Popularmente, eu acho que não. Então, você vê a chanchada. Você veja bem, a chanchada era a coisa mais criticada, mais odiada, todo mundo falava mal, ninguém falava bem de chanchada. Quando eu fiz a escola de dramática, em 61, eu gostava de chanchada e sempre gostei. E toda vez que eu falava que gostava de chanchada, eu tinha um problema dentro da empresa, dentro da escola, porque ninguém gostava. Você não podia gostar daquilo, aquilo era uma porcaria. Você tinha que gostar do cinema novo, que eu não gostava. Então, ninguém aguenta uma pessoa alegre e feliz como você, né? Eu acho que incomoda bastante. Até hoje incomoda muito. O último que eu conheci parece que se suicidou. Não vai acontecer comigo. Não. E eu não vou ter infarto, não vou ter derrame, não vou me suicidar e vou deixar as pessoas cada vez mais irritadas comigo. Dá uma frase assim, sem você, eles vivem melhor, não deixe. Silvio, você viu a nossa elegância de não perguntarmos quem era o diretor da primeira novela, não falamos em nada disso. Agora vamos tentar falar alguma coisa tentando entrar. Por exemplo, antes das telenovelas, você trabalhou com Hebe Camargo. O que é que você aprendeu? Aprendi com Hebe Camargo, ficar mais alegre ainda. Hebe Camargo era uma coisa fantástica, sabe por quê?
A gente fazia um programa na TV Bandeirantes que tinha 2 pontos de audiência. Ela já tinha sido uma mulher que tinha dado 60, 70 pontos de audiência na Record. A gente chegava para fazer aquele programa e ela vinha com uma força de quem estava dando 280 pontos de audiência. Ela não se importava se aquilo ali ia ser assistido por 2, 3, 10, 20 ou 50 milhões de pessoas. Ela fazia para ela sempre. E aquele pessoal que estava ali na frente dela, aquele auditório, ela adorava aquilo e fazia aquilo com a maior verdade, como faz até hoje. Ela é muito autêntica no que ela faz. E quando ela recebe um bolinho da fã, ela chora porque ganhou o bolinho. E é de verdade. E ela recebe aquele monte de bolinho, de croquete, de empadinha, ela guarda tudo e leva para casa e tem o maior carinho por aquilo. Qualquer empregada doméstica também choraria. Exatamente. Mas é por isso que ela se comunica bem, porque ela é igual. Me diga uma coisa, Silvio. A gente puxa o seu nome na pesquisa e vem assim 200 coisas que você fez. Aí a gente olha para você e diz assim, mas Silvio, por que não tem nenhuma citação de você ter dirigido aulas no telecurso do 2º grau? Você esqueceu? Muito pelo contrário. Você sabe que toda vez que eu falo isso, é uma coisa que é engraçado, que é uma coisa que as pessoas não falam, porque eu acho que as pessoas não sabem direito o que é isso. Eu me lembro quando eu vim fazer isso, você ia produzir esse programa junto com o Eduardo Sidney. E você me chamou para eu dar uma forma para o programa, porque vocês tinham que apresentar o programa para a Globo, era uma coprodução de Cultura e Globo, né? E não se conseguia dar uma forma para aquilo ali. Eu dei uma forma que é a forma que é usada até hoje. A pessoa fala e aí aparece um trecho de filme, e aí aparece um trecho de música, que não era feito assim antes. Antes era um professor falando. Aí vocês levaram isso lá para o Rio, a coisa foi aprovada, eu fazia as aulas de português e fazia as aulas de literatura brasileira. Na de literatura brasileira eu usava a parte de romances, né, até as novelas da Globo que tinham das 6 horas, e a parte mais criativa eu acho que eram as aulas de gramática, que eu usava comédia. E era com a Cristina Pereira, com a Maria, eu misturava teatro de revista, era muito bom. Por que não aparece na sua vida isso? Eu não sei, eu sempre falo. Eu tenho um enorme prazer de ter feito e um enorme orgulho de ter feito. Você mesmo disse que o público de telenovela é muito conservador. Como é escrever para um público que não quer saber de novidades? Não é que ele não quer saber de novidade, ele acha que não quer saber de novidade, mas ele quer saber de novidade. Todos querem, né? É que você precisa fazer de uma maneira que não assuste o público de cara, né? Porque o público de novela é o seguinte, ele não tem outra coisa a fazer na vida a não ser sentar ali às 6, 7, 8 horas para assistir aquilo. Ele raramente sai de casa, não vai a teatro, não janta fora, não vai para televisão, não vai para cinema, ele fica assistindo novela. Então, aquilo é um divertimento para ele muito importante. Então, quando estreia uma novela que ele acha que não vai gostar, esse público já vê que durante 8 meses vai ter uma coisa na casa dele que vai incomodá-lo, porque ele não vai se divertir durante 8 meses. Então, assim que começa uma coisa que ele acha que dá um ruído diferente, eu não vou gostar disso, ele se irrita profundamente, desliga aquela televisão e fica reclamando. Até que ele começa, aí alguém começa a ver, aí o outro começa a conversar, aí a novela vai tomando uma forma, ele vê que não é tão diferente assim quanto ele imaginava, aí a dona Maria vai na quitanda, fala com a dona Tereza só está vendo a novela? Não, que a novela é muito complicada, aí a dona Tereza fala, não, hoje estava boa, fulana fez isso, ciclana fez isso, tá. Aí fala para outra, e aí a coisa vai crescendo. E essa comunicação de massas que existe, essa coisa toda, esse utilizar esse demônio chamado televisão maravilhoso que tem que chegar lá. De repente, se você põe o Einstein ali, e com o Einstein começa a falar sobre a teoria a sua teoria, e começa a falar, e no dia seguinte fala, o cara desliga, o cara fala. Se põe na Globo alguma coisa que aumente o volume da cabeça do telespectador, que aumente o volume, que ele possa ver que não é só aquilo que ele quer, mas ele sabe que a cabeça dele está pequenininha e pode abrir. Só a Globo pode fazer isso, nenhuma outra emissora. E a Globo não faz. Não faz porque ela é uma emissora comercial. Mas isso que eu estou falando não pode vir a ser comercial? Pode, se o público se acostumar a isso. A primeira vez que você colocar isso, o público não vai querer ver. A segunda vez não vai, a terceira vez não vai, Silvio, até que eles vão se acostumar a ver. Como eles se acostumam com qualquer coisa. Abreu, o que está me preocupando em você é que você está falando
com muita certeza das coisas. Eu queria que você, um momento, idolatrasse a dúvida. Essa sua risada é maravilhosa. A sua provocação é essa risada. Qualquer coisa que se fala, você dá essa risada. Mas você está acreditando em tudo que eu estou falando, pô? Em tudo. Não, é só o jeito de falar. Em tudo Não. que você está falando. Eu também não sobre acredito em televisão. tudo que eu disse. Acontece que eu virei bom ator depois de muito tempo, você não viu? Por que você fala coisas que você não acredita? Não é que eu não acredito, eu não tenho certeza de tudo, eu vou falando as coisas. E amanhã, se mudar minha cabeça, mudou. Como é que você dialogava? Então você quer o quê? Que eu faça assim, não sei, pode ser. Quem aguenta essa Não, você sabe de uma pessoa coisa? chata? Lá no Rio de Janeiro eu fui assistir uma peça chamada chamada Mefisto. Fala Bela fazia, era um horror. Ele chegou para mim depois e falou assim, nunca mais faço essas coisas, não quero mais nada assim, não vou mais fazer nada disso. Eu agora quero o povão. Falei assim, pois eu quero fazer espetáculo para teatro vazio, sabe? Fala Bela. Ele fica louco. Agora, como é que você conversava com Adhemar Guerra, que era o isso que você é? Acho que foi com ele que eu aprendi que não adianta você ficar com muita dúvida, com a minha injeção de saco. É uma pessoa triste. Eu me lembro. Eu não sou triste. Uma pessoa que tem dúvida, ela é sempre triste, ela está sempre preocupada. Eu não quero estar preocupado com nada. Eu hoje acredito nisso, mas isso não quer dizer nada. Amanhã eu posso mudar completamente minha cabeça. Eu não sou assim tão radical. Terá que ser sempre assim. Há quantos anos você não muda a sua cabeça? Mas eu mudo sempre a minha cabeça. Tem coisas que eu acreditava para mim como verdade absoluta, hoje em dia eu não acredito mais. Eu me pergunto o que é que eu esqueci. Eu ia dar um exemplo, eu queria um exemplo concreto. Sei lá, quando eu comecei a fazer carreira, eu queria ser ator, achava que eu devia ser ator, briguei para ser ator, ficava na porta da televisão o dia inteiro, sentado na porta da Record, da Tupi, lá esperando. Eu me lembro até na porta da Record, ficava eu com uma mendiga, porque não tinha ninguém lá, a gente fica sentado, esperava para falar com um, esperava para falar. Isso foram 1 ano, 2, 3 anos, assim, até que de repente eu falei, não é isso que eu quero, mudei e vou fazer outra coisa. E não tenho nenhum ressentimento disso. Não sou aquele tipo de autor ou de diretor que fica se enxertando aqui ou ali porque quer ser ator, porque ficou com a frustração de não ter sido ator. Eu passei por cima disso como se nunca tivesse acontecido na minha vida. Quantos anos? Mesma coisa como diretora, mesma coisa. Daí eu achei, não, eu quero dirigir. E fui lá, dirigi, fiz as pornos chanchadas. Hoje eu acho uma porcaria tudo aquilo que eu fiz. Mas quando eu estava fazendo, eu achava uma beleza. Mas você não vai fugir do cinema, né? Não, vou voltar a fazer cinema. Me diga agora, quantos anos você foi meu assistente? Acho que uns 6, 7 anos, não foi isso? Só pegou meus defeitos, né, Silvio? Não, senhor, eu aprendi muito com você, muito. E você como ator, com a Cleide... Aliás, foi você o primeiro que disse para mim, você não tem temperamento de ator, porque, sabe por quê? Você me dava as peças para ler, aí você falava assim, que papel você pode fazer aí? Eu lia e falava, nenhum. Ele falava assim, você não é ator, porque ator já vai achar que pode fazer esse, aquele ou aquele outro. E sua experiência com a Cleide Diáconis e o Estênio Garcia? Não, maravilhoso. Foi o primeiro dia que eu fui seu assistente fazendo As Fúrias. Rafael Alberti, Teatro Ruth Escobar. Nunca tinha sido assistente. Você me convidou para ser assistente. Aliás, foi você que me mostrou que eu poderia depois dirigir. Aí fomos fazer a primeira leitura de mesa, sentamos todos ali. Eu achava a Cleide Diáconis, como acho ainda até hoje, a maior atriz brasileira, achei uma coisa fantástica de atriz, era fã. Sentamos ali na mesa, leu, acabou a leitura, você me perguntou, o que foi que ela fez de errado? Eu quase morri na cadeira. Imagina se eu achava que ela tinha feito alguma coisa errada. É fundamental, eu admiro muito a reportagem. Um dos 500 mil pessoas que pode dar muito valor, mas sou eu, se chama comunicação geral, cultura. É emocionante. Eu admiro muito, viu? Talvez. Você acha que você faz concessões ao público? Faço. Fazendo novela, você tem que fazer concessão ao público. E quando é que eles começam a achar ruim a tua novela e você fica chateado? Quando começam a achar ruim a novela... Eu me lembro que eu encontrava você e você disse assim, eles não quiseram que eu fizesse isso, eu não sei se era uma coisa de pedofilia ou homossexualismo, qualquer coisa... Pedofilia nunca fiz, homossexualismo várias vezes. Mas teve alguma coisa que você dissesse assim, eles não me deixaram fazer isso, eu fiquei chateado, eu tive que fazer aquilo. Não, olha, é porque você vai... eu acho assim, quando o autor da novela tem tempo,
quando ele tem quando a audiência da novela está boa, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode até botar mais, mais sexo, mais ideia, menos ideia. Ninguém vai te Quando dá perturbar. certo, Tá certo. vai. Quando dá errado, aí também ninguém sabe por que deu errado, aí está tudo ruim. É. Então, é muito difícil você dizer assim o que quando você faz concessão e quando você não faz concessão. Eu acho que novela tem que fazer sucesso. Seus enredos se passam todos em São Paulo. Eles retratam bem o que é essa cidade? Retrato o que eu conheço da cidade, retrato o que eu gosto da cidade, retrato São Paulo que eu vejo, né? Não sei se eles assim são fiéis, absolutamente fiéis ao que é a cidade, mas é a minha observação. Porque eu acho que a novela, no meu caso, eu faço uma novela muito pessoal, né? Eu faço a novela que eu gosto, passar nos lugares que eu gosto, criticando as coisas ou mostrando as coisas que eu gosto. Eu acho, por exemplo, quando eu faço a Moca lá da Próxima Vítima, ou Bairro o Brás Operário lá da Guerra dos Sexos, eu sei que hoje em dia não é mais assim, mas na minha memória emotiva então eu faço assim. Será que não é mais assim? Eu acho que não, eu acho que as coisas estão muito mais, hoje em dia, mais industrializadas, as pessoas também estão diferentes. Eu faço aquelas vilas que as pessoas ficam calmas pela rua conversando, hoje todo mundo tem medo de assalto, é diferente. Eu vou mais para o lado poético, de como eu me lembrava quando eu era moleque. Silvio, fala de uma grande imprudência da sua vida. Imprudência? Se você Usei não- peruca há 8 anos. Isso era imprudência? E não era? Foi onde eu me escondia. Foi só depois disso que eu consegui, ao tirar esta peruca, é que eu consegui me revelar como uma pessoa, porque eu não era nada, eu era uma pessoa completamente fechada, como se eu tivesse um disfarce, né? Eu vivia com aquele negócio na cabeça, achando que aquilo ia voar, ia escorregar, ia cair na sopa do outro, porque sabe que a minha cabeça é de comédia, então aconteciam todas essas coisas, isso me criava uma angústia muito grande. Eu jamais ficava à vontade ou feliz em lugar nenhum. Eu tinha muito medo de que como uma pessoa que tem um segredo, né? De que aquele segredo fosse revelado. Quando eu tirei fora, a minha vida melhorou e deslanchou. Por que você colocou essa peruca, Silvio? Eu coloquei essa peruca porque eu tinha 19 anos, era a época dos Beatles, e eu queria ser ator. Ué, como é que você, careca, na época dos Beatles, jovem, vai conseguir papel? Você não conseguia, só conseguia. Não é que nem hoje, que as pessoas raspam a cabeça, ficam careca e ninguém está ligando. Estamos falando de outra época. Silvio, E também qual porque era foi- besta, né? qual foi- Continua também porque era besta, ignorante, bobo, muda. Silvio, qual é o grande autor que você descobriu? Você diz o quê? Grande autor de escolha, literatura, o que você quiser. Que eu cinema. descobri ou de que eu gosto? Que você gosta? Eu gosto muito. Que você encontrou? O maior. Falar Shakespeare sempre. Shakespeare sempre. Falar Isso é bom. Sófocles. Não, Shakespeare sempre é. Agora, qual foi o grande autor que você ainda não encontrou? Aquele que eu leio e eu ainda não entendo direito, você quer dizer? Ih, eu não tenho tantos, eu não sou tão... Eu já tenho tantos, então vou... Não sei nenhum para te citar, mas tem Eurípides, muitos. Ulisses, Nossa, Joyce. muito. Joyce. Chega, você já provocou demais. Eu quero que você olhe para aquela câmera agora e você fale com liberdade. Digamos assim, olha, eu nunca tive uma liberdade de falar tal coisa na televisão. Aproveita e fala para essa garotada que assiste esse programa. Enforque-se na corda da liberdade. Eu vou ter que falar uma coisa sentimental boba, mas é verdade. Eu vou ter que falar que se não fosse o Abujamra ter dito para mim uma vez na vida, você não tem o menor talento para ser ator, eu estaria até hoje batendo numa porta errada. Foi por causa disso, dele ter me mostrado também a possibilidade de dirigir, que eu passei a escrever, dirigir, e fiz uma carreira e hoje sou feliz por causa disso. Agradeço a você, queria te dizer isso. Eu sou culpado de tudo! Dá um abraço aqui, que é a única coisa falsa que tem esse programa, meu amor. Quando morto estiver meu corpo, evitem os inúteis disfarces, os disfarces com que os vivos procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Eu não quero caixão de verniz,
nem ramalhetes distintos, superfinos, candelabros e nem as discretas decorações. Eu quero a morte com mau gosto. Dei-me coroas de pano, flores de roxo pano, angustiosas flores de pano, enormes coroas maciças como salva-vidas com fitas negras pendentes. E descubram bem a minha cara. Que vejam bem os amigos a incerteza, o pavor, o pasmo. E cada um leve bem nítida a ideia da própria morte. Descubram bem minhas mãos. Meus amigos, olhem as mãos. Onde andaram? O que fizeram? Em que sexos demoraram seus dedos sabidos? Meus amigos, olhem as mãos que mentiram as vossas mãos. Foram esboçados nelas todos os gestos malditos, até os furtos fracassados e os interrompidos assassinatos. Mãos que fugiram da suprema purificação dos possíveis suicídios. Descubram e exibam todo o meu corpo, as partes excomungadas, as partes sujas, sem perdão. Eu quero a morte nua, crua, terrífica e habitual. Eu quero ser um tal defunto, um morto tão acabado, tão aflitivo e pungente, que possam ver os meus amigos que morrem-se do mesmo jeito como se vão os penetras escorraçados, as prostitutas recusadas, os amantes despedidos, que saem enxotados, mas voltariam sem brio a qualquer gesto de chamada. Meus amigos, tenham pena, se não do morto, ao menos dos 2 sapatos do morto. Olhem bem para eles e para os vossos também.